Olá, tudo bem? Professor Jailson por aqui novamente. Hoje estou trazendo para vocês aí o oitavo roteiro de matemática do sétimo ano. Nesse oitavo roteiro a gente vai aprender, e conhecer os triângulos, Conhecer aí os tipos de triângulo, a classificação que eles recebem, de acordo com a medida dos lados, de acordo com os ângulos. Só que antes da gente entrar no roteiro propriamente dito, no roteiro 8 aí de vocês, tá? Ele pede que vocês façam uma leitura complementar, que vai aí da página 155 até a página 166, tá? Essas páginas é somente para leitura, não precisa responder as atividades por enquanto que estão nessas páginas, certo? Antes da gente entrar aí no nosso roteiro, a gente vai fazer um breve resumo, tá, do que é sobre ângulo, tá? Que é o que a gente vai ver lá dentro dos triângulos. Aí aqui ele traz a definição do que é ângulo, tá? Ângulo é a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Ou seja, ângulo aqui, ó, essa região pintada de vermelha, tá? Que está situada entre duas semirretas que partem de um mesmo ponto. Isso aqui é o ângulo, tá? Lembrando que lá mais à frente a gente vai calcular esses ângulos internos de um triângulo. E lembrando que esses ângulos internos eles são medidos em graus, tá? Continuando, eu estou trazendo aqui para vocês agora os tipos de ângulos, tá? Relembrar, que isso aqui a gente vê lá no sexto ano. Então aqui nós iremos relembrar os tipos de ângulos, tá? O primeiro ângulo que eu tenho aqui, vocês podem observar, ó, ele é conhecido como ângulo de uma volta. Como eu falei para vocês, os ângulos são medidos em graus. Então, um ângulo de uma volta, ele mede 360 graus, tá? Memorize. O ângulo de uma volta, ou seja, uma volta completa, mede 360 graus. O próximo ângulo que eu estou mostrando aqui para vocês, observe que é a metade, É a metade de uma volta. Ele é conhecido também como ângulo de meia volta ou ângulo raso, tá? Ele recebe esse nome, ângulo de meia volta ou ângulo raso. E qual é a medida? Então observe que o ângulo de meia volta é a metade, da volta, de um ângulo de uma volta. Se um ângulo de uma volta mede 360 graus, o de meia volta é a metade de 360, ou seja, 180 graus. E ainda nós temos aqui um ângulo, tá? Observe aqui, esse terceiro, que ele não formou nenhum ângulo. Ou seja, ele é um ângulo nulo. Ângulo nulo. E quanto é que mede esse ângulo nulo? Se ele não formou nenhum ângulo, a medida dele é 0 graus. Certo? Então tá aí os três primeiros tipos de ângulo. Partindo aqui para os outros três, que é bem tranquilo também da gente entender. O próximo ângulo que eu estou mostrando aqui para vocês talvez seja o mais fácil da gente reconhecer. Ele é conhecido como ângulo reto, tá? Ângulo reto. Por que ele recebe esse nome? Porque aqui no seu ângulo, ó, dá para formar um quadradinho. Observe que sempre que der para formar um quadradinho aqui, será ângulo reto. E qual é a medida de um ângulo reto? A medida de um ângulo reto será 90 graus. Percebam aqui, ó, se o ângulo de meia volta, que era 180 graus, ó, perceba, se eu dividir ele ao meio, ó, eu vou ter dois ângulos retos.
um desse lado e outro desse outro lado. Então, 180 dividido por 2 é igual a quê? A 90 graus. Então, essa é a medida aí do ângulo reto, tá? Ângulo reto 90 graus. Agora, percebam aqui no próximo ângulo que se o segmento de reta que tá aqui, ó, se ele tivesse vindo aqui retinho aqui, ó, seria um ângulo reto. Mas o que que aconteceu? Ele fechou, ele diminuiu esse ângulo. Então, aqui seria um ângulo reto, ó. Só que ele diminuiu, ou seja, ele é menor que 90 graus. Então, um ângulo menor, olha aqui, ó, o símbolo, menor que 90 graus, ele é conhecido como ângulo agudo, certo? Um ângulo reto mede exatamente 90 graus. Um ângulo agudo ele é menor que 90 graus. E chegamos aqui no nosso terceiro ângulo. Primeiro eu vou fazer a comparação novamente com o ângulo reto, ó. Se esse segmento de reta tivesse vindo aqui, ó, ele formaria um ângulo reto. Mas percebam que esse ângulo ele abriu, ou seja, ele aumentou o seu ângulo. Isso quer dizer o quê? Que ele é maior que 90 graus. E um ângulo maior que 90 graus, ele é conhecido como ângulo obtuso. É um nome meio complicado, né? Mas meio complicado não é conhecido de muitos, mas a gente vai se familiarizando, porque esse conteúdo é muito importante para as séries seguintes. Então, relembrando, ângulo de 90 graus, lembra do quadradinho? Ele é um ângulo reto. O ângulo agudo é quando é menor que 90 graus e o ângulo obtuso quando ele é maior que 90 graus. Continuando aqui. Partindo para o nosso conteúdo propriamente dito, lá no roteiro de vocês, pede para que vocês façam a leitura. Lá na página 155, nós temos as classificações de um triângulo. Porque os triângulos eles são classificados de acordo com a medida dos lados e de acordo com os ângulos. Aqui nós iremos ver, primeiro, a classificação dos triângulos de acordo com a medida dos lados. Observe aqui esse primeiro triângulo. Se vocês observarem, vocês verão que os três lados desse triângulo têm a mesma medida. É como se esse lado, por exemplo, tivesse 7 centímetros, esse outro lado 7 centímetros e o terceiro lado 7 centímetros. Então, um triângulo que tem os três lados com a mesma medida, ó, tá aqui embaixo, ó, três lados de mesma medida, qual é o nome que ele recebe? Ele é um triângulo equilátero, tá? É o nome que ele recebe. A gente vai se familiarizando aí com esses nomes. Triângulo equilátero. Muito simples. Tem os três lados com a mesma medida. Agora observe aqui o segundo triângulo. Observe que esse segundo triângulo, ó, esse lado e esse lado tem a mesma medida. Só que aqui o lado de baixo ele é menor. Então, olha aqui. Um triângulo que tem dois lados de mesma medida, ele é chamado de isósceles. Olha aí o nome. Isósceles. Vou escrever aqui para vocês. Um triângulo isósceles, ele tem dois lados de medidas iguais. Suponhamos, aqui tem 10 centímetros, aqui tem 10 e aqui embaixo só tem 4, por exemplo. Então, aqui é um triângulo isósceles. Dois lados com a mesma medida. E chegamos no terceiro triângulo. Esse terceiro triângulo aqui, a gente costuma dizer que ele é o diferentão. Por quê? Esse triângulo, os três lados dele têm medidas de comprimento diferentes. Esse tem uma medida, esse tem outro e esse tem outro. Por exemplo, aqui, ó, esse lado de baixo, 10 centímetros. Aqui em cima só tem 8. E aqui do lado só tem 6 centímetros. Se você observar, ó, cada lado do triângulo tem uma medida de comprimento diferente.
E aqui vem embaixo. 3 lados de medida diferente. Qual é o nome que ele recebe? Esse é um nome bem simples. Escaleno. Tá? Escaleno. Então, esses são os nomes que esse triângulo recebe de acordo com a medida dos lados. 3 lados com a mesma medida, equilátero. 2 lados com a mesma medida, isósceles. 3 lados com medidas diferentes, escaleno. Isso aí não se preocupe que com o passar dos dias sendo trabalhando, vocês irão memorizar o nome desses triângulos. E qualquer coisa, vai lá na tabelinha na página 155 do nosso livro didático. Agora, os triângulos eles também são classificados de acordo com a medida dos ângulos, tá? É o que a gente vai ver aqui embaixo. Chegamos aqui, tá? Nos triângulos de acordo com a medida dos ângulos. Observe que esse primeiro triângulo, ó, formou aquele quadradinho que eu estava mostrando agora há pouco lá nos ângulos. Ó, lembra desse quadradinho? Lá é um ângulo reto. E aí, pessoal? Quando eu vou classificar os triângulos de acordo com os ângulos, quando eu observo num triângulo um ângulo reto, automaticamente esse triângulo ele vai receber o nome de triângulo retângulo. Vou colocar aqui dentro, ó, dentro da própria figura. Retângulo. Professor, por que ele recebeu esse nome de retângulo, triângulo retângulo? Porque ele possui um ângulo reto. Um triângulo, para ser retângulo, ele só precisa de um ângulo reto. Se você observar os outros ângulos, é agudo, é menor que 90 graus, tá? Então, um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Então, esse triângulo é retângulo. O segundo triângulo aqui, ó, vocês vão observar que aqui eu tenho um ângulo, esse ângulo aqui de cima, ó, ele é bastante aberto. Ou seja, esse ângulo ele é maior que 90 graus. Percebam que se fosse um ângulo de 90 graus, ó, essa figura aqui, ó, ela seria um pouco mais fechado, né? Observe que aqui embaixo eu tenho um ângulo agudo, ó. Se fosse reto, vinha aqui, né? Aqui, novamente, eu tenho um outro ângulo agudo. Se fosse ângulo reto, vinha aqui, né? E aqui eu tenho um ângulo bastante aberto, né? Bastante aberto aí, ou seja, ele é maior que 90 graus. Então, um ângulo maior que 90 graus, ele não é chamado de obtuso. Então, esse triângulo aqui, ó, ele tem um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Então, quando você observar num triângulo um ângulo obtuso, automaticamente ele vai ser conhecido como triângulo obtusângulo. Tá? Obtusângulo. Tendo um ângulo obtuso, é obtusângulo. Chegamos no terceiro e último triângulo. Se você observar aqui, ó, esse último triângulo, os 3 ângulos dele são agudos, ou seja, menor que 90 graus. Ó, se fosse 90 graus, vinha aqui, né, para formar o ângulo reto, mas não é, tá fechando. Aqui, ó, se fosse 90 graus, vinha aqui também formando o ângulo reto. Não tá, tá fechando. Aqui também, se fosse 90 graus, ó, vinha aqui, né? Formar o quadradinho. Não tá, tá fechando. Então, ele possui os 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Quando um triângulo tem os 3 ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. Acutângulo. Professor, de onde foi que saiu esse nome? Vem de agudo. Da mesma coisa que obtusângulo vem de obtuso e retângulo vem de reto. Então, essa é a classificação quanto aos ângulos, tá? Retângulo, obtusângulo e acutângulo. Dando continuidade aí para nossa aula não ficar muito extensa. Agora nós chegamos na parte que eu vou mostrar para vocês como calcular, tá? Como calcular os ângulos internos de um triângulo. Aí ele faz uma observação aqui, ó. Como calcular os ângulos internos de um triângulo.
Aí uma observação importante que eu estou mostrando aqui para vocês. Em todo triângulo, a soma das medidas de abertura dos três ângulos internos é igual a 180 graus. Nós já sabemos que os ângulos são medidos em graus e a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Vamos aqui para o exemplo. Observe aqui que nesse primeiro exemplo, ó, esse ângulo aqui eu tenho 2x, esse aqui eu tenho 3x e esse aqui eu tenho um ângulo reto. Todo mundo já sabe quanto que mede um ângulo reto, né? Que nós estudamos agora há pouco. Agora, professor, esse ângulo, esse e esse, os três é igual, tem que ser igual a 180 graus. Então, qual é o desafio aqui? É descobrir o valor de x. Então, para a gente calcular os ângulos internos de um triângulo, eu tenho que ter a noção lá das equaçõezinhas do primeiro grau, que a gente estudou no roteiro 7. Então, aqui, ó, vamos armar aqui junto. É assim que vocês irão fazer lá no roteiro de vocês. Armando. Então, eu vou pegar lá, ó, 2x mais 3x mais, quanto que mede esse ângulo? 90 graus. Tudo isso é igual a quanto? Eu falei aqui agora há pouco, ó, que a soma das medidas da abertura de três ângulos internos é sempre 180 graus. Então, aqui em cima, ó, você vai colocar aí que tudo isso é igual a 180 graus. Agora aqui vai proceder igual a gente fez lá nas equações. Colocar os termos semelhantes de um lado, né? Ó. Quem tem x, nós vamos colocar de um lado. Quem não tem x, a gente coloca do outro. Quem tem x aqui é o 2x e o 3x. Eles já estão no primeiro membro. O primeiro membro é tudo que vem antes da igualdade. Se eles já estão, eu vou continuar com eles. 2x mais 3x, que é igual. Quem é que está depois da igualdade? O 180 já está lá. Ó. Então, ele continua. Agora, esse 90 graus está no primeiro membro, que é antes da igualdade positiva. Ele vai lá para o segundo membro negativo. Mudou de membro, muda de sinal. Agrupei os termos semelhantes. Agora eu vou reduzir. O que é reduzir? É resolver o que tiver para resolver. 2x mais 3x, 5x. 180 menos 90 é igual a 90, né? 18 menos 9 é 9. Então deu 90 graus. Depois que eu reduzo, eu vou deixar só a letra x, porque o objetivo é descobrir o valor de x. X é igual. Quem é que está do outro lado? 90. O 5, entre um número e uma letra, o 5 sempre está multiplicando essa letra. Então aqui tem uma multiplicação. O 5 está multiplicando no primeiro membro. Vai passar para o outro lado dividindo. X é igual. 90 dividido por 5 é igual a 18. Então o valor de x é 18 graus. Percebam, se eu substituir x aqui em cima, ó, se eu colocar aqui, ó, 2 vezes 18, vai dar quanto? 36. Isso aqui tudo é igual a 36 graus. Aqui embaixo, se eu substituir x por 18, 3 vezes 18 dá 54 graus. E aqui o ângulo reto não é 90? Se eu pegar aqui esses três ângulos e somar, ó, 90, 36 e 54, essa soma tem que dar 180 graus. Ó. 6 e 4, 10, vai 1, 1 mais 9, 10, com mais 3, 13, com mais 5, 18. Olha aí, 180 graus. Então, prova aí que está correto, né, o valor de x. O segundo exemplo aqui, pessoal. Calcular o valor de x aqui nesse triângulo. Percebam aqui a primeira coisa, ó, que na hora que você bater o olho aí, você vai ver que aqui dentro, ó, aí o aluno deve estar se perguntando, professor, mas aqui esse ângulo não tem o valor. Tem, falta só você enxergar. Percebam que aqui nós temos um ângulo interno, que é a parte de dentro, e o ângulo externo. Perceba que aqui formou que ângulo? Ó. Lembra que a gente trabalhou esse ângulo, o ângulo de meia volta, o ângulo raso? Então, se aqui, ó, aqui fora é 142 graus, e eu sei que um ângulo raso ou ângulo de meia volta mede 180, é só você ver, de 142 para 180, tá faltando quanto?
Automaticamente o aluno vai fazer o cálculozinho lá e vai chegar em 38. Então, aqui dentro é 38 graus. Então, eu já tenho os valores que eu quero. X, 108 e 38. Armando aqui. X mais 108 mais 38 graus, né? É igual a quanto? A soma das medidas dos três ângulos de qualquer triângulo é igual a 180. E aí, é só resolver. Aqui só tem um termo de x, né? Que nós vamos deixar no primeiro membro. Então, x é igual. 180 já está do outro lado. Agora, esses valores aqui, ó, que está positivo, mais 108 vai menos 108. O mais 38 vai menos 38. X é igual. Agora aqui é só fazer o cálculo. Quanto é 180 menos 108? Se eu pegar 80, presta atenção, se eu pegar 80 e tirar 8, não vai ficar 72? Então, 180 menos 108 vai ficar 72. 72 menos 38. Ah, professor, eu não dou conta de fazer de cabeça. Vai aqui num cantinho, ó. 72 menos 38. Ó, 12 tirando 8 é 4. Aqui ficou 6. 6 tirando 3, 3. Ou seja, acabei de achar o valor de x, 34 graus. Se você substituir aqui, ó, onde tiver x, você colocar o 34. E agora, pegando 34 mais 108 mais 38, tem que dar 180. Fazendo o cálculo aqui embaixo. 108 mais 34 mais 38. Somando 8 e 4, 12, com mais 8, 20, vai 2. 5 e 3, 8. Baixando 1, ó, tá aí, cheguei nos 180 graus, certo? Agora, partindo aqui pro nosso roteiro, o que está sendo pedido aí na primeira questão, pessoal? Agora é o que vocês irão fazer aí no roteiro 8. A primeira questão é bem simples. Lembra que ele faz uma observação aqui em cima. A questão 3 deve conter os cálculos. É a única questão das 3 que vai precisar fazer cálculo. A primeira aqui, você vai só classificar os triângulos quanto a seus lados. Então, observe que esse primeiro triângulo, ó, tem dois lados com mesma medida. Então, lembra que os triângulos quanto à medida dos lados, ele é o quê? Equilátero, isósceles e escaleno. Professor, mas eu não lembro o nome do triângulo que tem duas medidas iguais. Vai lá no livro, na página 155 e olha lá, descobre o nome dele. Você vai escrever aqui. O segundo triângulo, ó, tem os três lados com medidas iguais. Você vai colocar o nome dele aqui também embaixo. Tranquilo? A questão 2. Agora a questão 2 vocês vão classificar de acordo com os ângulos. Os triângulos são classificados de acordo com os ângulos em retângulo, obtusângulo e acutângulo. Então observe aqui. Ó, esse primeiro triângulo aqui é muito simples. Lembra lá que eu falei do quadradinho, ó? Um triângulo aqui formou um quadradinho aqui no seu ângulo. Qual é o nome que ele recebe? Aqui o segundo, ó. Observe que aqui ele deu as medidas, ó. Tem duas medidas menores que 90 graus e uma maior que 90 graus. Qual é o nome que ele recebe? É retângulo, obtusângulo ou acutângulo? Coloque o nome embaixo. E o último triângulo, ele tem as três medidas menores que 90 graus. Ó. 60 graus a medida de cada um dos três ângulos internos. Então, um triângulo que tem os três ângulos menores que 90 graus. Qual é o nome que ele recebe? É isso que vocês irão fazer na primeira e segunda questão. A terceira questão é onde vocês precisarão fazer os cálculos. Lembra lá? O que está pedindo lá? Determine o valor de x, o valor de x em graus, tá? E calcule as demais medidas de abertura dos triângulos internos. Então, eu vou armar aqui uma questãozinha para vocês. E assim vocês farão as demais. Por exemplo, eu já sei que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então aqui, ó, ele me deu
80. Professor, eu posso começar lá pelo x? Pode começar de onde você quiser. Então, eu vou começar aqui, 80 graus mais 70 graus mais x. Professor, de onde é que tá vindo esse mais? É porque é a soma dos três ângulos internos. Então, eu tenho que somar. A soma desses três ângulos internos é igual a quanto? 180. Olha, acabei de armar essa primeira equaçãozinha aí para você descobrir, ó, o objetivo aqui é descobrir o valor de x, certo? Agora aqui você vai agrupar os termos semelhantes, deixa quem tem x no primeiro membro, quem não tem, bota lá para o segundo membro. Mudou de membro, muda de sinal, certo? Então aí tem a figura B, tem a figura C e a figura D. Observe aqui embaixo, ó, que ele me deu o valor de x interno, tá? Você vai descobrir primeiro o valor desse x. Quando você descobrir o valor desse x, automaticamente você saberá o valor desse x que está aqui fora, ó. Porque aqui não formou um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta não é 180 graus? Então, se tudo é 180, quando você descobrir o valor desse x, você vai saber quanto está faltando para 180 graus, certo? Espero que tenha ajudado aí a cada um de vocês. Quem gostou aí das dicas, né, pode dar um like aí no vídeo. E quem não é inscrito aí no canal, se inscreva, tá? Sempre que tiver aí uma aula nova, vocês serão notificados. Um abraço aí a todos.